paz do Senhor Jesus, é uma satisfação, é uma alegria poder conversar com você nesta oportunidade e compartilhar de um texto da Palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar para nós irmos juntos ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: Profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o fôlego da vida e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Muito bem, esta é, sem dúvida, a passagem mais conhecida do livro do profeta Ezequiel, a famosa visão do Vale de Ossos Secos. Pois bem, essa visão, essa passagem bíblica, ela acontece num momento muito complicado, muito difícil para a nação de Israel. Aliás, o próprio profeta Ezequiel, ele exerceu o seu ministério talvez na época mais difícil da nação de Israel até então. A nação de Israel estava no cativeiro babilônico. E Ezequiel ele foi escolhido por Deus para profetizar, para exercer o seu ministério, justamente nesse período em que a nação estava indo para a Babilônia. Imagine você, você fazer parte do povo de Israel, o povo escolhido, estar na terra prometida, e lá na terra prometida tem a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo, que era o sinônimo da glória, da presença de Deus. E por conta dos próprios erros do povo e depois de muitos tempos, de muitos séculos de repreensões da parte de Deus, Deus traz o juízo para a nação. Leva a nação para o cativeiro babilônico. Imagine o que é ser tirado da sua terra e ser levado para um povo estranho, para uma terra estranha. E neste momento Deus ainda envia os profetas, como fez com o profeta Jeremias, por exemplo, dizendo que o povo deveria se submeter àquele processo, à ida para o cativeiro. Pois bem, o profeta Ezequiel ele foi chamado por Deus justamente neste momento. Ele profetizou para o grupo, né, daqueles que foram levados para o cativeiro, e no comecinho ali do seu ministério ainda existia uma leva que estava ainda na terra prometida. E Ezequiel ele entregou a mensagem que Deus havia lhe dado, e ele próprio foi avisado por Deus que a sua mensagem ela não seria recebida. E de fato, principalmente no início do seu ministério, nas suas primeiras mensagens, nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel, houve muita resistência com relação àquilo que Ezequiel profetizava. Pois, afinal de contas, ele estava profetizando algo que ia contra o sentimento nacional, né? O sentimento de que aquela situação logo se reverteria. E o profeta Ezequiel foi usado por Deus para dizer que não.
ali estava acontecendo o juízo de Deus e a nação deveria passar por todo aquele processo. Isso aconteceu na primeira parte do ministério de Ezequiel. Neste momento, quando nós chegamos ao capítulo 37, é um momento em que já havia passado um bom tempo desse cativeiro babilônico e Ezequiel continuou desenvolvendo o seu ministério. E esse é um momento em que as palavras de esperança começam a ressoar por meio do ministério do profeta Ezequiel. Deus já havia aplicado o seu juízo e por meio do profeta mostra que o interesse de Deus era o interesse da restauração do povo. E aqui, no meio deste contexto todo, dessa mensagem de restauração, surge essa famosa visão que é a visão do Vale de Ossos Secos. Eu gostaria de destacar algumas coisas aqui neste texto para a nossa reflexão. Primeiro, nessa visão, o texto diz que Deus levou o profeta Ezequiel e lhe mostrou um vale cheio de ossos, e não eram apenas ossos secos, mas o texto aqui diz que eram ossos sequíssimos. Ora, se o osso estava sequíssimo, quer dizer que já havia morrido há muito tempo. Então ele está falando aqui de uma situação passada. E esse vale de ossos secos simboliza a nação de Israel, uma nação que estava se sentindo morta. Porque, veja só, Deus próprio diz para o profeta, depois que mostra todo esse vale de ossos secos para o profeta, e ele faz a pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Como se Deus perguntasse: olha, Ezequiel, na sua opinião, você acha que esse vale cheio de ossos, que estão sequíssimos, quer dizer que a morte aqui, já faz muito tempo que aconteceu essa morte, só sobrou os ossos são secos. Na sua opinião, esses ossos, eles poderão viver? E essa pergunta que Deus fez para o profeta Ezequiel era a pergunta que estava no meio do povo. A pergunta que o povo fazia para si próprio neste momento era: a nação de Israel poderá voltar a ser uma nação grandiosa como foi no passado? Será que existe esperança para uma restauração? E essa era a pergunta. A pergunta que Deus fez para o profeta era semelhante a essa pergunta que era feita entre o povo. E o profeta então responde: Senhor, o Senhor é quem sabe. Como querendo dizer, apenas o Senhor é que pode dar resposta para essa pergunta. Apenas o Senhor é que pode dizer se esse povo pode ser restaurado ou não. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto é que, diante da resposta do profeta, Deus diz para ele: profetiza para esses ossos para que vivam. É como se Deus dissesse para Ezequiel: Ezequiel, eu estou disposto a dar vida para o povo, eu estou disposto a dar vida para esses ossos, desde que você profetize. Veja, eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos profetizar sobre a situação que nós estamos vivendo, ou que significa apenas você dizer palavras de encorajamento, como querendo dizer, profetiza sobre essa situação, ou seja, use algumas palavras milagrosas e as coisas vão acontecer. Não. O que Deus está falando aqui para o profeta Ezequiel, e quando ele diz profetiza sobre esses ossos, o que ele está dizendo para ele é o seguinte: eu posso restaurar a nação, mas você precisa cumprir o seu ofício de profeta. Se você profetizar, eu posso restaurar. Ou enquanto você profetiza, enquanto você faz aquilo que eu te chamei para fazer, eu faço a obra acontecer nesses ossos e eu dou vida. Veja, não era a responsabilidade do profeta dar vida para os ossos. Não era ele que iria juntar um osso no outro osso. A responsabilidade do profeta era falar a palavra de Deus. E à medida que ele falasse a palavra de Deus, Deus é quem daria vida. E foi isso que aconteceu. Deus juntou os ossos, Deus depois, o profeta profetizou novamente e veio fôlego de vida sobre aqueles ossos e no final eles se tornaram uma grande nação. Deus queria fazer a nação de Israel grande novamente. Mas, para que isso acontecesse, ele queria usar os seus profetas. Existem muitas situações na nossa vida hoje que são como ossos secos. O mundo que a gente vive. Nós vivemos num mundo de atrocidade.
num mundo de morte, num mundo em que muitas situações nos lembram este vale de ossos secos. E muitas vezes nós perguntamos, Deus vai fazer alguma coisa? É possível que essa situação melhore? É possível que essa situação se resolva? E nós nos lembramos aqui dessa passagem. Deus pode dar vida, Deus pode restaurar, Deus pode fazer com que as coisas se encaixem, mas Ele quer que a gente exerça aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele quer que nós profetizemos. Não é, repito, dizer para a situação, repetir uma dúzia de palavras para que a situação se resolva. Não, não, não. Ele nos chama para exercermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, para que preguemos o Evangelho com humildade, com senso de justiça e cientes da nossa responsabilidade profética, a responsabilidade profética que Deus deu à igreja. Quando nós profetizamos, ou seja, quando nós cumprimos a nossa função que Deus nos deu, Deus é aquele que está disposto a dar vida para aquilo que está morto, um vale de ossos secos. Que Deus abençoe a sua vida.